Na região sul de Minas Gerais, a falta de chuva influenciou no desenvolvimento dos grãos de café. A expectativa é que as condições climáticas ajudem até o fim da safra. Por garantia, tem produtor armazenando água para usar no campo e evitar surgimento de pragas, como a ferrugem. Ao contrário do mês de março, quando a chuva caiu com gosto aqui na região sul de Minas, abril ficou marcado por altas temperaturas e poucas chuvas. Isso fez com que o nível de água dos reservatórios fosse diminuindo. E para dar mais detalhes, eu converso agora com o Rodrigo Naves, ele que é engenheiro agrônomo aqui da Fundação Procafé de Varginha. O Rodrigo, essas poucas chuvas em abril, o que isso pode acarretar ao produtor? Bom, Guto, o que aconteceu? Diferente de março, como você comentou, a gente teve um abril com precipitações bem abaixo da média. O normal para a região aqui do sul de Minas era em torno de 60 milímetros, choveu 30. Com isso, o armazenamento de água no solo, que estava quase que 100%, estava em 97 no final de março, ele chegou a 48 milímetros agora em final de abril, né? Então a gente já está no início de maio com poucas precipitações também e temperaturas bem acima da média. O normal para essa região do sul de Minas era uma temperatura de 20,3, a gente teve 21,5. Então tivemos uma temperatura de 1,2 graus acima da média histórica. Essa temperatura elevada ela já vem ocorrendo desde setembro de 23 até esse período agora de abril. Então essas altas temperaturas e esse nível de armazenamento de água no solo reduzindo agora já nos dá um alerta para frente, né? Possivelmente a gente vai pedir um pouco de chuva nesse período da safra, que é o período que o produtor está colhendo o café, que não é interessante, mas a gente precisa repor esse armazenamento que está um pouco abaixo da média para esse período. Agora, essa baixa no nível do reservatório da planta é uma porta de entrada para as doenças? E quais são as que mais acometem nesse período de safra agora, Rodrigo? Nesse período que a gente fez as últimas avaliações agora em abril, o que a gente atentou? Principalmente com relação à ferrugem. A ferrugem ela tem evoluído em alguns talhões, né? E assim, o produtor agora está num período de colheita, onde ele está meio desatento, ele quer colher o café o mais rápido possível, né? E às vezes ele esquece, principalmente a atenção nas lavouras esqueletadas, que é onde o produtor está potencializando a sua produção para o ano seguinte. Então o produtor deve ficar atento, né? E caso constatada a ferrugem nessas áreas, efetuar o controle com fungicida curativo para essa doença. E já tem que começar a pensar na próxima safra também, né? E esse reservatório é extremamente importante para a planta. É importante porque agora nesse período que antecede ao período de seca, geralmente a gente ocorre algumas chuvas, né? Em abril não ocorreu, essas chuvas ficaram abaixo da média. Em maio ainda tem uma possibilidade de chover em torno de 50 milímetros na média histórica, né? Mas a gente já está em meados de março e até o momento é um período muito seco e com temperaturas bastante elevadas para o período. Isso aí acaba a planta perdendo mais água, né, do solo e com isso esse armazenamento vai sendo reduzido aí durante esse período. Como a gente já está colhendo, muitas regiões já iniciaram a colheita e não é diferente aqui no sul de Minas, é importante que o produtor ele inspecione a planta todos os dias, ele veja o que pode, se está acontecendo ali alguma porta de entrada para a doença, principalmente a ferrugem, como você mesmo disse, e inspecionar mesmo, fazer esse trabalho? Sim, esse acompanhamento a gente faz um acompanhamento mensal, né? Contabilizando não só a parte climática, mas a parte fenológica da planta, onde a gente acompanha o crescimento, o enfolhamento das plantas, além das doenças, né? E o que chama atenção é principalmente a ferrugem, que é uma doença que às vezes ela alonga um pouco o seu ciclo, né? Diferente da foma, que a foma precisaria de mais umidade, temperaturas mais amenas, então é o que não está ocorrendo no momento. Mas para a ferrugem, principalmente em lavouras esqueletadas, é importante essa vistoria e fazendo o controle em caso constatado a doença.